Falei pessoal, Irã Macedo, canal Aulas Hack. Pessoal, hoje a gente vai falar de um tema que o pessoal tem debatido bastante no LinkedIn, que é como me tornar um pentester, como que você pode se tornar um pentester, tá? Vamos falar aqui sobre alguns tópicos, tá? Eu vou abordando esses tópicos aqui e eu quero trazer para vocês anteriormente uma situação, né, que aconteceu recente. Então vamos começar do início, né? Esse tema, né, como me tornar um pentester, ele fala sobre carreira, a sua carreira como pentester. A gente vai abordar no dia 15, agora no dia 15 de junho, né, hoje é dia 4, então daqui a 11 dias eu vou conversar com a minha amiga Lilian, que é Tech Lead da SciSource, que é uma escola é, aqui no Brasil, né, uma escola israelense aqui no Brasil sobre segurança da informação. Eles não falam somente sobre pentest lá, falam de outras áreas de segurança também, mas também sobre pentest, né? E a gente vai bater um papo sobre carreira. Dentro desse bate-papo, possivelmente eu vou abordar esse tema aqui, como outro tema que eu já conversei anteriormente, que são sobre certificações e tal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então se você quer é, fazer algumas perguntas ou participar ativamente desse bate-papo, dia 15 de junho, no canal do YouTube da SciSource, tá? O convite está no LinkedIn. Se você vir aqui e clicar, visualizar o evento, você consegue inclusive colocar na sua agenda e reservar a sua agenda. Então esse papo a gente já vai conversar, já está agendado, só que eu estou adiantando porque essa semana houve uma situação com o meu colega aí, o nosso colega Júlio de la Flora. O Júlio, ele foi meu professor de pós-graduação da Uniciv. Ele deu aula lá de hacking, hardware hacking, né? Ele gosta muito dessa parte de hacking de dispositivo físico, né? De hardware. Então, e foi também o coordenador. Eu tive alguns probleminhas lá de documentação e tal com a Uniciv. Ele inclusive me ajudou, conversando com ele diretamente. Então, é um cara muito aberto aí, muito conhecido na cena hacking e tem muito respeito de outros profissionais da área e como dos seus alunos, como eu fui aluno dele, tá? E o Júlio teve essa situação, né? Ele tomou um strike no YouTube, né? Onde ele fez um vídeo falando sobre um curso. Esse curso eu não conheço, tá? O curso é do Bruno Braga, não conheço o Bruno Fraga, não conheço esse Bruno Fraga, não conheço o curso dele, a empresa dele. E aí, olhando esse conteúdo que o Júlio trouxe, e o Júlio inclusive pede para que outras pessoas falem abertamente sobre o tema, né? E outras pessoas trouxeram também os seus pontos de vista. Eu não sei se esses caras conhecem esse Bruno Fraga ou não. Eu não conheço, não posso falar nada dele. Mas o pessoal começou a tratá-lo como charlatão. Charlatão de segurança é aquele cara que fala que sabe segurança, mas não sabe nada. E o pessoal falando que ele promete, os seus cursos prometem que o aluno desse curso vai se tornar hacker assim que o curso terminar. Ou seja, o cara entra do zero, sem saber nada, e ao terminar o curso, e é um curso, pelo que eu vi, relativamente pequeno, não é um curso tão extenso. Eu vou dar exemplos de cursos aqui que eu fiz e que foram cursos pequenos e cursos grandes, e o que eu aprendi e o que eu não aprendi. E o pessoal fala que é um curso muito simples, muito básico, de basicamente entender ferramenta, aprender a usar ferramenta, e que no final esse cara sai um hacker completo, né, um hacker, e não um pentester, e não um analista de segurança, tá? Eu não conheço o curso, de novo, do Bruno, então eu não consigo falar nada, eu não consigo nem expressar qualquer tipo de opinião pessoal, tá? Então não é o intuito desse vídeo aqui. E também não estou aqui para dar 100% de razão e de apoio ao Júlio. Não é por aí. Eu tenho uma visão diferente da que o pessoal tem trazido. As pessoas que estão apoiando, os apoiadores do Júlio, têm as suas opiniões, eu tenho a minha opinião. Eu sou professor, eu dou aula há muito tempo. Eu comecei a dar aula em 2005. Tá? Então, antes de alguém vir aqui falar, o Irã não sabe o que está falando, eu sou professor. Começa por aí. Eu sou professor de TI, de computação. E também, nesse período, eu dei aula de tudo. Já dei aula de
navegador web de Windows, de Linux, para o usuário final, para a senhorinha de 50, 60 anos, para a criança que não tinha computador, um projeto de inclusão social para pessoas de menor poder aquisitivo, que nunca tinha botado a mão no computador. Dentro de escolas da rede municipal, eu estava lá dando aula. Então, antes de você querer me criticar, querer vir contra a minha opinião, entenda que eu sou professor há muito tempo. Tá? Então, a minha visão pode ser um pouco diferente das demais, mas de certa forma eu entendo e apoio o Júlio, tá? Então, só deixar bem claro isso. Então, aqui está todo o conceito ali, o pessoal, né, ele pediu ajuda para o pessoal, inclusive eu coloquei aqui que eu não conheço esse cara, essa peça, e outras pessoas aqui expressando o seu apoio ao Júlio, pessoas fazendo, outras pessoas, né, algumas pessoas fazendo, inclusive, postagens e outros vídeos falando sobre isso, sobre o charlatanismo na área de TI. Charlatanismo está em toda a área, não é só em TI não, não é só em SI não, tá? Bom, então vamos falar o seguinte, vamos voltar para cá. Como que eu me torno um pentester, tá? Galera, não tem fórmula mágica. O que eu posso falar para você que está assistindo essa videoaula aqui, esse bate-papo comigo, é que não existe fórmula mágica. Se você não sabe, assim, eu recebi recentemente, eu não vou botar o nome da pessoa aqui para não expor a pessoa, tá? Eu nem tenho direito para isso. Uma coisa é o Júlio se colocar abertamente de forma pública, dizendo a situação dele, e eu só estou falando, né, pegando esse gancho para poder puxar o assunto. Então não tem problema nenhum de falar do Júlio, porque ele de forma aberta, inclusive pede que a gente fale isso também, que a gente traga também a nossa opinião, não tem nenhum problema. Essa outra pessoa que me procurou, ela não me permitiu em nenhum momento falar do nome dela, e também não falou isso de forma pública, tá? Então, como ela não trouxe de forma pública, ela trouxe na forma privada, contato direto comigo privado, eu não vou citar o nome dela. Mas é um rapaz que ele quer se tornar pentester. E quando ele conversou comigo, ele falou: cara, eu não sou dessa área. Eu não sou nem de informática, de TI. Eu sou professor de história. E eu quero me tornar pentester, porque é uma coisa que eu quero aprender. É uma coisa que eu sinto que eu gosto de fazer. Como que eu faço isso? Tá? Então, eu tenho muito. Esse foi o último tópico, última vez que eu conversei, mas vira e mexe o pessoal vem me procurar sobre esse determinado assunto. Isso aqui no LinkedIn. Teve anteriormente um outro rapaz no YouTube me perguntando sobre dúvidas sobre mobile, pentest mobile, e eu ia explicando para ele: olha, você tem que ir lá no código e alterar o código quando você vai fazer engenharia reversa. Ah, mas o que é engenharia reversa? Aí eu expliquei. Ah, mas como que eu acho essa função no código? Você tem que ler o código e achar a função. Aí ele falou: não tem um jeito mais fácil? Uma ferramenta fazer para mim? Eu falei: não, cara, até tem. Você pode aí usar ferramentas de análise de código, ela pode trazer para você, mas não é 100% seguro. O melhor é você ler o código. Aí ele falou: e quando eu não sei ler código? Quando eu não sei programar? Eu não sei programar, eu sou novo. Eu estou vindo de uma outra área para cá e eu não sei fazer essas coisas. Como que eu faço? Então essa dúvida é muito persistente, né? Acontece bastante. Uma pessoa querendo migrar de área e não sabe como fazer. Galera, eu migrei de área. Eu comecei minha vida profissional na área de mecânica industrial. Tá? Meu pai, ele é metalúrgico, a minha mãe é metalúrgica. Eles trabalharam dentro de fábricas produzindo materiais, tá? E quando eu me tornei adolescente e comecei a estudar, eu fui para o Senai, fiquei 3 anos no Senai, fiz mais de 20 cursos no Senai, todas as áreas de mecânica industrial. Eu virei um torneiro mecânico, fui ajustador mecânico, fui analista de qualidade na área mecânica. Então eu trabalhei muitos anos da minha vida dentro de uma fábrica, seguindo os passos dos meus pais. E lá para 2000 não. Foi exatamente isso. 2005 foi aonde eu falei: cara, não é muito mais. 2004. Eu pensei: não é isso que eu quero. Eu não gosto disso. Eu gosto disso, gosto também disso. Mas eu gosto mais de informática, eu gosto mais de computador. E foi aonde eu resolvi virar a chave. Tá?
Em 97 eu fiz o meu primeiro curso de informática e dali para frente foi quando eu saí do batalhão, né, do exército, né? Eu servi o exército em 97 e saí em 97 e comecei a estudar informática. Porque eu gostava e tinha amigos que tinham computador, eu não tinha computador, aí eu comecei a estudar até para ter acesso ao computador. Comecei a fazer curso, um curso atrás do outro, e dentro dessa carreira, né, inicial, eu comecei a estudar em 97 e só fui conseguir um trabalho em 2005 para 2006. Então, para tu ver, eu fiquei 8 anos, 9 anos estudando, fazendo cursos na área, sem conseguir me recolocar, me alocar na área de segurança. Porque não é da noite para o dia que você vira um analista, que você vira um técnico de informática. Existe uma necessidade de tempo, de estudo, de experiência. Então, o processo ele é longo muitas das vezes. Pode ser que você dê sorte e já caia direto. Eu conheço pessoas aqui que nunca trabalharam na vida e já estão hoje como pentester, né? Mas isso é um problema, isso traz um problema para esse profissional, porque ele chega com um déficit muito grande de conhecimento básico. Tá? Então tudo é base, tudo é estudo base, conhecimento básico. E tudo é um processo. O processo tem várias etapas, vários degrauzinhos numa escada. Se você começa a pular um degrau e outro, você começa a pular a tua base. Quando você precisar dessa base, em algum momento você vai precisar dela, você não tem. Aí você vai ter que fazer muito do que eu fiz, voltar. Eu estou avançado, eu não sei isso aqui. Volta, estuda a base e depois volta e avança. Tá? Então é muito disso. A gente tem muito disso, inclusive, quem faz o seu processo bonitinho. Muitas das vezes você está dentro do processo bonitinho, tu tem que parar e voltar. Tá? Voltar para ver algo básico que você não teve. Então, para você se tornar um pentester, você precisa na minha opinião, de estudos. Tá? Você precisa estudar. A base de qualquer coisa, a base de qualquer profissional é estudo, né? Um profissional da área técnica, inclusive, ainda mais. Quanto mais técnico for, mais estudo você precisa, tá? E esses estudos você vai conseguir através de cursos, tá? Eu posso botar aqui, ó, leitura, né? Então você vai fazer cursos, você vai ler muito material técnico e de certificações. A certificação é uma prova que você vai fazer, ou vai fazer curso preparatório para aquela certificação, ou você vai fazer cursos que podem te preparar para ela, mas não são específicos para ela. Você vai ler muito material e você vai fazer essas provas. E essas provas são as certificações, te certificam que você estudou aquilo e passou naquela prova, beleza? Então começa, na minha opinião, por aqui. Você vai fazer cursos, vai ler bastante e vai procurar certificações aí para poder mostrar para a indústria que você está qualificado. Tá? Então você vai procurar qualificação. Isso aqui faz parte de uma qualificação. Posteriormente, você vai precisar de especializações. Né? Quando você se tornar um pentester, quando você se tornar um profissional de segurança, você vai ter necessidade de se especializar. Porque quanto mais especializado, mais aprofundado no assunto, maior a sua carreira sobe, mais alto a sua carreira sobe. Então você vai começar nos cursos aqui você vai começar como júnior, ou se bobear um estagiário. Tá? Isso aqui vai te qualificar para um estágio, ou para um analista júnior, dependendo da certificação que você tirar. Mas isso aqui não vai te garantir que eu fiz cursos, fiz bastante leitura, tirei certificações e eu sou um pleno ou sênior. Não, longe disso, tá? Isso aqui você garante para você o início, o ingresso para você entrar na área, que você vai entrar como estagiário ou júnior. E aí você começa a fazer especialização. Você vai fazer graduações da área e pós-graduações. Tá? Para que serve a especialização, a graduação e pós-graduação? Vai te dar uma ideia macro da situação para você poder conversar, por exemplo, com gestores, gerentes, coordenadores, diretores, sobre segurança. Aqui a graduação, geralmente a graduação e a pós-graduação não vai te formar como um pentester, tá? Mas vai te formar como analista de segurança da informação. A visão aqui de segurança da informação é muito ampla. Você não vai estudar pentester, somente pentester. Você vai estudar sobre segurança da informação como um todo. E a graduação é necessária na nossa área. Por quê? Nós somos analistas de segurança. Eu sempre falo isso, antes de ser pentester ou hacker,
ético, você é um analista de segurança da informação, você é um analista, analista analisa, tá? Então você precisa ter uma visão ampla e um conhecimento amplo para você ter argumentos para poder conversar com uma pessoa que é da área também. Então quando chega um gestor, um gerente, um diretor para conversar com você sobre determinados assuntos de segurança da informação, você tem que ter toda a base acadêmica para você poder conversar com esse cara. Se você chegar lá e começar a falar errado, nem conjugar um verbo você consegue, ou você tem dificuldade de formar opinião, ou mostra que todo o teu conhecimento básico ele é muito técnico e não teórico, falta teoria, isso fica muito feio para o analista. Porque o analista, geralmente o analista é um cara versado, é um cara cursado, um cara versado, um cara estudado. Tá? Então, tem muita gente que pergunta, tem até um rapaz, um amigo aqui no LinkedIn que fala isso, para que eu preciso ser graduado, para que eu preciso de faculdade para poder ser um pentester? Cara, você vai escrever documento. O pentester ele não se limita, ele não termina quando você invade a aplicação, invadir e terminou. Não, você precisa escrever um documento. Você precisa escrever tudo que você fez naquele documento e tem que ser bem escrito, tem que ser bem apresentado. Você vai ter que apresentar, inclusive, esse documento para o teu cliente, fazer uma apresentação, uma reunião, e você precisa ter todo esse embasamento teórico e de estudo ali para você poder conversar, para você ser interpelado e responder. E isso quem vai te dar é uma graduação, uma pós-graduação, é estudo acadêmico. Né? Quanto mais acadêmico a pessoa mais geralmente, tá? Não estou falando que seja uma regra, mas geralmente ele é mais eloquente, ele sabe falar melhor, ele sabe se expressar melhor, ele consegue falar sem tantos erros de português, ele consegue escrever sem tantos erros de português. Então, cara, é o mínimo que você espera de um analista, um cara que ganha um salário bem alto, de um cargo muito importante, porra, souber pelo menos, né, se comunicar e ter um mínimo necessário para poder saber fazer se entender, tá? Bom, e aí, parando aqui, aí você vai falar, Irã, beleza, estudos, cursos, leituras, certificações, graduações e pós-graduações. Você passou por isso? Sim, galera. Como eu disse, eu comecei a estudar lá em 97. Tem cursos que eu fiz que eu nem certificado mais eu tenho, porque eram certificados impressos. Alguns cursos não dão certificados, tá? Você faz o curso todo até o final, mas não te dá um certificado de que você fez aquele curso. Por exemplo, qualquer curso que você faz da INE, que é a empresa que prepara para as certificações da e-learning, a INE não dá certificado. Você faz todo o curso da INE para poder fazer certificação e no final do curso eles não te dão um certificado. E só da INE, se eu não me engano, tem uns 6 cursos que eu fiz lá e não tenho nenhum certificado, tá? Então tem cursos que você vai ter o certificado chama de Certificate of Completion, né? Que é o certificado de término do curso. E outros você não vai ter. Mas o importante não é ter certificado ou não ter certificado, é ter o conhecimento. É entender, é pegar aquele conhecimento, absorver aquele conhecimento e poder usar quando precisar. Então eu vou trazer para vocês aqui, ó, Irã, me mostra aí. Cara, aqui é o meu Drive, tá? Meu G Drive. E aqui eu tenho meus certificados aqui. Alguns certificados. Vocês vão ver que alguns certificados não são da área de segurança da informação, mas são base para segurança da informação, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, certificados da DSEC, que eu fiz lá os cursos e tal. Tenho aqui da Solid, que aí é uma escola bem conhecida no Brasil. Tenho aqui da eSecurity, alguns da eSecurity e por aí vai, tá? E também tem certificados que não tem nada a ver com isso, certificados de Linux. Eu tenho da Udemy alguns certificados também. E a Lura, aqui eu fiz, por exemplo, uma aula de virtualização. Então, pô, é de segurança da informação? Não, mas é base da segurança da informação. Então eu tenho bastante certificados. Se vocês quiserem ver todos os meus certificados, são mais de 50 certificados que eu tenho. Tá aqui no LinkedIn, tá? Por exemplo, o último que eu fiz aí, que eu lancei, foi da Amazon EC2 Deploy, que trabalha com a parte de cloud. Não tem nada a ver com segurança, mas tem a ver com infraestrutura. Então eu vou falar sobre isso um pouquinho. Então todos os meus certificados estão aqui, se vocês quiserem ver.
Não todos estão aqui nessa lista, porque aqui só cabem 50, se não me engano, e eu tenho mais de 50. Tá? Então eu estudei e continuo estudando e fiz muito curso para poder me tornar um analista de segurança da informação. Não somente cursos, tá? Mas eu também tenho, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho, por exemplo, as certificações, né? Eu tenho 4 certificações: Pentester Plus, DSEC, DCPT, da DSEC, EJPT da eLearning, EWPT, e também tenho 2 pós-graduações, que é uma pós-graduação de segurança da informação da SENAC, do Centro Universitário SENAC, e outro da VINCE-IT, que é o da Uniciv, tá? Onde eu tenho lá a pós-graduação de Ethical Hacking e Cybersecurity. Então, essa minha experiência não veio de um curso apenas. É isso que é interessante você entender. Eu não fiz apenas um curso, eu fiz vários cursos, muitos cursos, como você pode ver, muitos cursos da área e fora da área também, tá? Muita coisa para poder chegar aqui agora e falar para vocês o seguinte: pô, eu sou um hacker ético com experiência, eu sou um pentester. Por quê? Eu estudei Linux, por exemplo, eu estudei Microsoft Windows. Eu estudei a parte de defensiva, Blue Team, eu fui analista de backup durante muito tempo. Eu tenho vários cursos de backup, mais um curso de Linux, que eu fui já administrador Linux. Eu tenho cursos de programação em Python e eu sou desenvolvedor, tá? Eu sou desenvolvedor, sou formado em análise e desenvolvimento de sistema. A minha graduação é análise e desenvolvimento de sistema. Eu nunca trabalhei com desenvolvimento, mas eu fiz uma graduação, estudei 4 anos sobre análise e desenvolvimento. Então eu tive que desenvolver, eu tive que escrever, programar, sim, eu precisei. Não uso hoje no dia a dia muito, mas eu sei programar. Mais curso de Python, mais curso de Python. Então, galera, tem que saber programar, tem que saber. Vamos falar sobre esses cursos. Né? Quando você vem nesses cursos aqui e tu fala, eu vou estudar, vou fazer um curso de pentester. E nesse curso de pentester eu vou sair um hacker. Não. Você precisa de toda uma base, tá? Vamos falar um pouco da minha história. Eu comecei a trabalhar em segurança, em TI, como professor. Em 2005 para 2006 eu fui contratado para dar aula. E eu comecei a dar aula do básico, Word, Excel, PowerPoint, Windows, coisas bem simples. E fui avançando. Virei um instrutor de montagem de segurança de computadores. Então a gente desmontava o computador, consertava o computador, então a parte de hardware. Dali eu avancei para fui professor de rede de computadores. Então eu ensinava como fazer uma rede, como montar uma rede, como configurar uma rede, o que era uma rede, né? Naquela época, em 2006, a gente tinha um conceito bem diferente de rede que nós temos hoje. Hoje é muito mais seguro. Então é o básico da rede de computadores. Dali eu avancei para dar aulas de servidores Windows e depois para servidores Linux. Tá? Então toda a base que eu tive foi dentro de uma escola. Eu era professor. E para eu dar aula, eu tinha que aprender. Para eu dar aula, eu tinha que fazer o curso. Tá? Então eu fazia o curso, me especializava naquele curso, naquela área. E eu sempre falo isso, só ensina quem sabe. Se você sabe ensinar, é porque você aprendeu. Então, para cada vez que eu era chamado para dar um curso e eu não sabia, eu precisava estudar. Então eu fui passando por todos esses processos. Dali, como eu comecei a dar aula de rede, servidores Windows e servidores Linux, uma outra empresa me chamou, me tirou dessa escola que eu trabalhava, para trabalhar com servidores Windows e Linux. E eu comecei a trabalhar com servidores Linux e Windows, fui para a área de infra, ajudava com a parte de rede também. Então eu comecei na área então de rede e migrei para a parte de Windows e Linux. Fiquei bastante tempo trabalhando com infra. E vi a necessidade de aprender segurança, porque lá a gente teve vários probleminhas de segurança nesse período. E aí foi onde comecei a estudar configurações de segurança, hardening. Eu comecei a me envolver mais, fazer um backup. O que era um backup? Eu não sabia o que era backup, então comecei a estudar. Montei um servidor, um ambiente de backup. Então isso foi natural para mim. Eu fui sendo envolvido em segurança da informação, mesmo que eu não quisesse. Era necessário, eu precisava aprender aquilo. Galera, eu trabalhei com isso durante os 5 anos. Tá? E aí, depois que eu terminei essa área de desenvolvimento, de infra,
Eu fui contratado por uma outra empresa para trabalhar com servidores Linux que são bases de telefonia. Basicamente é uma empresa de telefonia. E aí eu fui para essa empresa de telefonia. Quando eu cheguei lá, eram servidores Linux rodando, PABX, Asterisk, né? Então, basicamente era sistema operacional CentOS o tempo todo. E eu comecei a me envolver muito com essa parte de telefonia, aprendi bastante sobre segurança, porque esses servidores eram muito atacados pela internet. E aí eu fui me envolvendo mais e mais em segurança da informação. Mesmo não querendo, mesmo não sendo o foco do meu trabalho, eu fui obrigado a ler, a aprender, a conhecer mais sobre segurança. E fui colocando nessa empresa conceitos de segurança que o pessoal não tinha. Fui ajudando com alguns conceitos, com algumas tomadas de decisão, com algumas configurações e fui me envolvendo. Chegou um momento que eu falei, puta, eu gosto muito disso aqui. Eu gosto muito de segurança. Eu quero me envolver mais um pouco. Eu quero sair desse foco de telefonia e de infra para ir para a segurança. Eu fiz esse movimento natural. Eu já estava muito envolvido, tá, gente? Eu já lia muita coisa, tenho muitos livros aqui. É que não dá para trazer para vocês. A quantidade de pilha de livro que eu tenho é enorme. Eu comprava muito livro, lia muito, então a leitura ela é muito importante, tá? Porque não é um curso. Você vai comprar um livro, você não fez um curso, mas um livro ali, você lendo aquele livro, você aprende muito. E eu tenho muitos livros, tá? Depois eu vou trazer para vocês aqui, talvez, não sei, tem muito livro aqui para pegar, mas é muito importante que você mergulhe, você faça essa dedicação à leitura também. E aí eu fui para a parte de defensiva, Blue Team, comecei a focar em backup e restore. Comecei a trabalhar junto com as equipes de configuração, de manutenção de servidores, com a parte de segurança necessária, tá? E fiquei 5 anos nessa área de Blue, né? Onde em algum momento o meu gestor começou a me puxar, pô, tu gosta de segurança, eu sei que tu estuda, eu já estava estudando pentest. Eu comecei a estudar pentest em 2015 ou 2016, eu não me lembro se foi 2014, 2016, eu não me lembro. E eu conversando com o meu gestor, ele tinha uma empresa particular dele, né, de segurança voltada para a ofensiva. Ele começou a me envolver mais dentro de projetos da empresa de ofensiva. Eu comecei a fazer algumas tarefas de ofensiva que ninguém na minha equipe sabia fazer, porque ninguém era de segurança, só eu. Os outros eram analistas ali aprendendo, e eu já estava bem avançado na área. E aí eu comecei a me envolver em projetos de ofensiva. 30%, 40% da minha função era ofensiva, 60%, 70% era defensiva. Eu ficava um pouco lá e cá, e isso foram 5 anos, mais 5 anos. Então vocês entendem o tempo todo que eu levei para chegar aqui. Eu trabalhei com infra, trabalhei com rede, trabalhei com programação, trabalhei com a parte de defensiva, de hardening, de configuração. Cara, não é do noite para o dia. Não é um curso que me fez ser um pentester hoje. São mais de 20 anos de carreira. Mais de 20 anos lendo, aprendendo e ensinando. Tá? Então, a importância de você estudar e se especializar. Você não vai conseguir fazer um cursinho, um único cursinho, e sair um hacker. Não é assim que funciona. Tá? Quem está te vendendo isso está te vendendo uma ilusão. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Após você estudar e após você se especializar, você vai. Eu acho uma coisa interessante, um item que eu chamo de imersão. Tá? Você tem que estar mergulhado, né, imerso ou mergulhado no assunto. Tá? Quando eu falo imersão, o que é imersão? Cara, você trabalha 8 horas no dia com segurança da informação. Quando tu tem um tempo livre, olha, sábado eu tenho um tempo livre, eu não trabalho. O que eu vou fazer? Eu vou numa palestra de segurança da informação. Você vai procurar assuntos da área que você trabalha fora do teu horário de trabalho. Isso é uma imersão. Isso é você se estar mergulhado, estar imerso em assuntos fora do teu horário. Tá? Então você vai em palestras, você vai fazer networking, ou seja, você vai conversar com pessoas da tua área, através do LinkedIn, por exemplo, falar sobre assuntos, trocar ideia, dar a tua opinião, ler a opinião de outras pessoas. É importantíssimo você entender o que a outra pessoa está opinando. Muitas das vezes a opinião dela forma uma base tua legal, porque você não conhecia o assunto, você vai começar a procurar o assunto. Então, cara, network é muito importante, você trocar ideias ali. Tá? Aqui é troca de ideias.
networking aqui, tá? E depois, troca de conhecimento. Isso aqui é fundamental para quem está aprendendo, tá? Você compartilhar o seu conhecimento, mesmo que seja pouco, compartilhar o seu conhecimento e absorver o conhecimento de quem está compartilhando contigo. Então, uma troca. Você dá e você recebe. Você dá e você recebe, tá? Uma coisa que eu sempre digo, teve recentemente uma pergunta no LinkedIn de uma pessoa, que também não vou citar o nome, que falou o seguinte: cara, o que te move, o que te motiva a ensinar? Tá? Foi uma pergunta interessante, né? Nunca ninguém tinha me feito essa pergunta. O que te motiva a dar aula? Primeiro, eu sou professor há muito tempo, desde 2005. E eu gosto de dar aula. Eu fui professor durante 4, 5 anos da minha vida, dentro de uma sala de aula o tempo todo, de manhã até o final do dia, dando aula para alunos, para crianças, para adolescentes, para adultos, para senhores de idade, senhoras de idade. Cara, eu amo ensinar, tá? Eu sou um professor nato. Eu sempre, desde pequenininho, gostei de ensinar. Sempre gostei de compartilhar, tá? Eu sempre gostei de ajudar as pessoas entenderem algo que eles não entendiam, que eu sabia um pouquinho. Então, primeiro, isso vem de coração, isso vem uma coisa minha. Eu tenho necessidade de ensinar. Eu não gosto, me incomoda aprender uma coisa nova e guardar para mim. Sempre me incomodou, tá? Então, uma coisa, primeiro, começa por aí. E é importante, então, por que eu gosto de fazer isso? Porque eu gosto de trocar conhecimento. Eu gosto de dar o conhecimento e automaticamente eu gosto de receber também. E uma coisa que eu sempre digo, como professor que eu sou, é que para você, acabei de falar isso, para você dar aula, você tem que saber. Para você dar aula de alguma coisa, para você ensinar alguma coisa, você precisa, antes disso, estudar aquilo. Então, dar aula me força a estudar. Dar aula me força a estar atualizado do assunto. Então, eu preciso ficar estudando o tempo todo. Muitas das vezes eu dou uma aula e falo uma besteira, e depois eu vejo o vídeo e falo, puta, eu podia ter pensado melhor do que eu falei. Eu podia ter estudado um pouco mais daquele assunto, porque não ficou legal. Então te obriga a estudar, te obriga a melhorar o seu conhecimento o tempo todo. Ensinar te obriga a aprender. Tá? Só ensina quem aprende. E para dar aula você precisa estudar o tempo todo. É uma coisa que eu acho legal, né? Então, uma resposta que eu dei para o cara é isso. Eu amo fazer e me ajuda a aprender, tá? Então, troca de conhecimento é muito importante. Tenta se colocar numa situação, tenta é, é, sei lá, tenta se colocar numa situação assim: eu quero ensinar esse assunto, né? Mas esse assunto eu não domino. É um desafio. Tente se desafiar. Eu quero ensinar sobre isso aqui, mas eu ainda não sei explicar isso legal. Ainda falta muito conceito. Mas eu tenho a obrigação de ensinar isso aqui. E coloque um prazo. Daqui a um mês eu quero falar sobre esse tema. Seja no YouTube, seja escrevendo um texto no blog. Se desafie. Coloque uma meta. E fala, eu daqui a um mês preciso ensinar sobre isso aqui. E você vai ver que você vai ter que estudar pra cacete sobre aquilo ali. E no final, quando você quando você fizer a aula sobre aquilo, ou quando você fizer o artigo sobre aquilo, tu vai ver que você evoluiu muito. Porque lá atrás, quando você se desafiou, você não sabia tanto. E hoje, para você escrever ou fazer o vídeo, você precisa estar muito por dentro do assunto. Então você evoluiu tecnicamente. Coloque esse desafio para você. É uma dica minha para você aprender. Tá? Então troca de conhecimento é muito importante. Então, depois que você também trabalha. Isso aqui é natural, tá? A gente, quando eu falo de imersão, cara, eu falo sobre segurança com a minha esposa. A minha esposa, ela é versada em letras, ela é professora de português. Ela não é da área de TI, de segurança, ela não é da área de tecnologia. Eu falo com ela sobre segurança o tempo todo. Possivelmente você fala com tua esposa, seu marido, você fala com seu namorado. Imersão é você estar mergulhado naquilo o tempo todo, tá? Isso aqui é super importante. Para você poder, mesmo de forma passiva, você está absorvendo conhecimento, beleza? E aí o network é importantíssimo, porque ali você vai trocar ideias com pessoas que possivelmente vão fazer parte da sua equipe. Você vai ser contratado para uma empresa que essa pessoa faz parte, ou seja, a pessoa vai te indicar para trabalhar na área dela, junto da equipe dela. É muito importante isso tudo, beleza? E uma coisa que não dá para pular,
tá? Experiência. A experiência é muito importante para quem vai ser profissional em qualquer área, tá? Como eu fui lá atrás, no início da minha carreira, eu fui profissional mecânico industrial, né? Na área de mecânica industrial, trabalhando, fazendo peças, né? Forjando peças ali. Eu tive que fazer curso dentro do Senai, como eu falei. Fiquei 3 anos da minha vida estudando, quando adolescente, e fiz muito cursos, mais de 20 cursos. Então, cara, mesmo lá na área mecânica, eu tive que estudar, né? Se eu fosse trabalhar na área de administração, eu teria que estudar. Se eu fosse trabalhar na área de enfermagem, eu precisaria estudar. Então, cara, a maior parte dos cursos que são de cunho técnico precisa de estudo. E você só vai se tornar um profissional qualificado com experiência. A experiência, ela tem um caminho, uma trilha, tá? Então, você começa nessa trilha, geralmente como um estagiário, né? O processo normal. Você não tem nenhuma experiência na área. Você tem alguns cursos ali e está fazendo uma graduação. Você tá nessa parte aqui, ó. Cursos, leitura, certificação e graduação. Você está aqui ainda. Isso te qualifica, como eu falei, a um estágio. Ou no máximo, quiçá, um analista júnior, um juninho, tá? Se você der muita sorte, você entra como juninho, sem experiência. Porque geralmente sem experiência você entra como estagiário. Para você estagiar, tu tem que estar fazendo graduação, né? Você precisa estar dando faculdade para poder se estagiar hoje em dia. Eu fiz em 2 momentos da minha vida eu fui estagiário, tá? Eu fui estagiário em mecânica e fui estagiário em TI, em computação. Eu tive que fazer o estágio nos dois. Eu não pulei essa etapa, tá? E quando eu fui estagiário em TI, eu já era velho, porque eu trabalhei um bom tempo em mecânica. Comecei lá com 17, 18 anos em mecânica. E quando eu fui para TI, eu já tinha lá meus 20 e tantos anos. Meus 24, 23, 24 anos. E eu fui estagiário, né, nesse período. Eu estava fazendo a faculdade de computação e fiquei 6 meses como estagiário, tá? Eu não pulei essa etapa. E dali eu virei um júnior. Eu fui analista júnior. Trabalhei durante muito tempo como analista júnior, inclusive, tá? E fui passando para pleno, para sênior, me tornei coordenador, supervisor, coordenador, já fui líder técnico, já fui gerente, inclusive. Eu tive uma experiência como gerente, né? Porque após todo o meu estudo, experiência, agora recentemente, me deram me ofereceram um cargo de gerente. Infelizmente não foi para frente, devido à Covid ali, a empresa fechou, tá? Então eu tive experiência na parte de gestão também de pessoas, tá? Então a experiência é muito importante, galera. Você só vai se tornar um analista seguindo essa trilha, tá? Começando como estagiário ou pulando essa etapa para um júnior, que eu já não recomendo muito. Para quem nunca trabalhou na vida, você entrar como júnior já é complicado, porque você já vai entrar com uma carga de responsabilidade grande. O estagiário não tem muita responsabilidade, o estagiário precisa aprender, ele está para aprender, o júnior não. O júnior precisa aprender, mas também precisa entregar. A gente espera mais do júnior. Eu não posso cobrar do júnior a mesma coisa que eu cobro para o meu estagiário, tá bom? E aí, uma coisa que eu acho legal é você focar 100% na área, tá? Uma atuação focada na área. E não ficar aquele lance de, eu estudo isso aqui, estudo aquilo ali. Eu trabalho 8 horas por dia, 4 horas eu faço Blue e 4 horas eu faço Red. Tá? Isso não vai te ajudar muito. Ajuda porque você vai aprender um pouquinho lá, um pouquinho cá, mas você não fica focado o tempo todo na tua área. Então a tua taxa, a tua curva de aprendizado vai ser menor. A tua curva de aprendizado vai ser menor do que quem está focado 100% na área, tá? Então, se você puder ter uma experiência focado, imerso 100% nessa área, e dentro dessa área você vai estudar outras coisas como infra, como a parte de Blue, Firewall, redes, parte de web, mobile, você vai estudar tudo, né? Você vai estudar tudo isso, mas dentro da área focada de pentest. Então é muito importante que você entre numa oportunidade focada na área, tá? E o tempo de hands-on, isso aqui, cara, não tem como tirar, tá? Tempo de hands-on é tempo de mão na massa, é o tempo que você está praticando pentest para a tua empresa.
Você foi contratado para fazer pentest e você faz pentest o dia inteiro, como eu faço. Eu acordo de manhã, tomo meu café, às 9 da manhã, reunião, acabou a reunião, porrada dentro. É pentest o tempo todo. É fazendo todo o processo de pentest ali o tempo todo, até às 18 horas, todos os dias, de segunda a sexta, inclusive às vezes sábado e domingo. Então, o tempo de prática é muito importante para você. Você vai praticar em cursinhos? Vai praticar em cursinhos. Vai praticar em certificação? Vai praticar em certificação. Mas são cursinhos. Você vai fazer um cursinho, uma semana, 2 semanas, acabou. Certificação, você vai estudar alguns meses, fazer os labs e acabou. Tá? E você acabou, não tem mais o que fazer, porque você já vai ter que fazer uma outra certificação, você vai ter que fazer um outro curso. Aqui não, aqui você, enquanto estiver contratado, você está praticando tudo aquilo que você aprendeu. Então, tempo de hands-on é muito importante, experiência é muito importante. Então, mesmo que você faça o melhor curso, mesmo que você faça a melhor certificação, isso não te torna um analista de segurança da informação. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, aí as pessoas vão talvez ficar chateadas, mas eu tenho que falar. Eu recentemente fiz umas entrevistas para contratar um analista pleno. Tá? A vaga era analista pleno, não era júnior, não era estagiário, era pleno. Analista pleno, o cara tem que ter pelo menos ali uns 3 a 4 anos de experiência, tá? É o que geralmente a indústria pede. A indústria pede que o pleno tenha de 3 a 4 anos de experiência. 1 ano de experiência como estagiário conta, mais 2 anos como júnior conta, 3 anos. Ele já vira um pleno a partir do 4º ano, tá? E aí, conversando com o pessoal, coloquei no LinkedIn, algumas pessoas se inscreveram ali, pediram para conversar comigo, a gente marcou um bate-papo, né? Uma entrevista, e conversando com esses caras, eu peguei o currículo e vi que a maior parte tinha a OSCP. A OSCP é uma das certificações mais procuradas, mais desejadas do mercado. Eu não tenho ela, inclusive, porque eu acho muito caro. Eu já falei sobre isso aqui em outro vídeo. Acho caríssima. Então, o cara chegou para mim e falou: olha, eu tenho um SCP. Eu falei: pô, legal, cara, mas eu estou olhando aqui no teu currículo, onde você trabalhou antes? Não trabalhei antes. Aí eu falei: poxa, ok, é a primeira experiência que você está querendo ter, você ainda não tem uma experiência. Eu vou te indicar que você comece com um estagiário e que você avance, ou um júnior, tá? Porque com uma OSCP, talvez, dependendo da empresa, ela já vai te contratar como um júnior e não como estagiário. E o cara falou: não quero, eu quero ser um pleno ou um sênior. Por quê? Porque eu tirei a SCP. O cara tirou a SCP, fez uma certificação, fez um curso da base, né? A SCP ela é vendida com o curso, junto com o curso e a prova. E o cara fez o curso e a prova e o cara falou: não, eu tenho a SCP e eu sou um pleno sênior. Não, não é. Você não tem experiência, você não tem tempo de hands-on. Você não tem tempo, eu não testei teu soft skill, eu não sei como que você faz uma documentação. Você escreveu um documento já? Você já escreveu um relatório? Você já apresentou um relatório? Então tem muita coisa que o cara nunca fez na vida. E o cara, por ter uma certificação top, ele acha que ele pode ser um pleno. E não pode, gente. Não pode. Não é um curso e não é uma certificação que vai te tornar um analista. Tá? Isso que é importante. A molecada hoje, né? Eu tenho filhos da idade de 20 e poucos anos. Tem um de 23, um de 24 e uma de 26. E tem um garotinho de 9. Essa geração posterior à minha, né, a geração dos meus filhos, é uma geração muito acelerada. Ela quer tudo para ontem, ela quer crescer muito rápido. E eu acho isso legal. Mas você não pode tropeçar nas suas próprias pernas. Você não pode querer abraçar o mundo todo de uma forma muito rápida. Tem um amigo meu que fala que quanto mais você quer apertar, quanto mais abraça, menos aperta. Quanto mais abraça, menos aperta. Você não tem força, você pula etapas, tá? Então, um curso e uma certificação, aí eu não estou falando do curso do Bruno Fraga, não. Eu estou falando da OSCP, que é lá como que é o nome do negócio lá? Offensive Security, né? É uma empresa séria, tem um conhecimento top, os melhores profissionais do mercado têm essa certificação, faz esse curso e o aprendizado dela é enorme, você aprende bastante, mas não vai te tornar um pentester, porque você tirou uma certificação. Não, você precisa passar outras etapas. E tem muito garoto aí, muita molecada aí de 20 anos, 22 anos, já querendo se tornar
pleno ou sênior. Como que você se torna sênior? Sênior, a palavra sênior vem de senhor. E não se torna senhor com 20 anos. O sênior precisa de tempo, precisa de maturação, precisa de maturidade, precisa passar por situações difíceis, precisa viver, aprender vivendo, tá? E o pleno também. O pleno um pouco menos de tempo, mas também precisa desse tempo todo de experiência, de aprendizado, de situações para se tornar um pleno. Então não se torna pleno e sênior por causa de um curso, por causa de um certificado, beleza? Bom, agora vamos fazer o papel do advogado do diabo. Já quase com 50 minutos já. Vamos falar sobre o curso do Daniel Fraga, que é esse curso que o Júlio de la Flora criticou. Galera, o pessoal está falando o seguinte: o cara está vendendo um curso onde ele ensina a ferramenta. Ele passa a ferramenta e aí o cara vira um pentester. Pentester usa a ferramenta. Tá? Tem muito pentest que eu vejo aqui, inclusive no LinkedIn, falando passa ferramenta, só faz pentest de ferramenta e blá blá blá. Duvido que esses caras não usam ferramenta. Eu duvido que esses caras não usam ferramenta. Eu já trabalhei com muitas pessoas, já trabalhei em muitas empresas na área de segurança e todo mundo usa ferramenta. E o cara que fala que não usa, ele está falando da boca para fora. Em algum momento ele vai rodar a ferramenta sim. Pode ser que ele não faça 100% em ferramenta, como eu também não faço. Eu faço muita coisa manual. Eu vou na base da situação. Eu entendo a base. Eu tento ir lá no código. Eu tento ir lá na infra para ver isso. A ferramenta não chega nesse nível. É importante saber isso? Você precisa, por isso que você precisa da base. Você precisa chegar em lugares que a ferramenta não chega. Mas eu também uso ferramenta. Eu não vou ser hipócrita aqui, aí é questão de hipocrisia sim, falar, o cara só ensina a ferramenta e você não usa a ferramenta? Mas eu não uso só a ferramenta. Ok, mas tu usa a ferramenta. Em algum momento você aprendeu a usar a ferramenta? Em algum momento você fez um curso que ensina a ferramenta? Sim, então para de ser hipócrita. Tá? Eu não estou dizendo que quem está contra o curso é hipócrita, mas esse cara também usa a ferramenta, então ele tem que parar de mimimi e entender o seguinte: o curso que o cara oferece é um curso básico. Criticar esse curso dizendo esse curso é muito básico, ensina apenas ferramentas, tá? Então você não vai se tornar pentester da noite para o dia ou ao terminar o curso, tá certo, tá correto. Agora dizer que a pessoa não ensina, não aprende nada, tá errado. A pessoa que entra nesse curso sem saber nada e aprende a usar uma ferramenta, ele aprendeu alguma coisa, como professor. Aqui de novo, como o professor que eu sou, se eu ensinei uma pessoa que não sabe fazer pentester uma ferramenta, ele aprendeu alguma coisa. Mas aí você não ensinou a base. Ok, calma. Vamos ensinar as ferramentas, que é a parte mais fácil, e depois a gente ensina a fazer na mão. Eu fiz alguns cursos da DSEC, aí do Ricardo Longato, que é um excelente professor. A DSEC é uma excelente empresa, uma excelente escola. Eu tenho muitos cursos lá, como eu mostrei para vocês. E o Ricardo Longato, ele faz isso. Ele ensina a ferramenta e depois ensina o hands-on, a mão na massa. Por que ele ensina a ferramenta primeiro? Porque é mais fácil. E olhando a ferramenta, entendendo a ferramenta, você fala, caramba, eu entendi o conceito, eu entendi para que serve esse negócio. E eu vi que usando a ferramenta eu consigo, de repente, invadir uma aplicação, vazar um dado. Eu consigo fazer isso com a ferramenta. Agora vamos fazer, aí é o que falta nesse curso talvez do Bruno Fraga de novo, que eu não conheço, eu não sei a ementa, eu não olhei o curso do cara, eu nunca fiz o curso dele, nunca olhei o material que ele serve. Talvez falte para ele falar, olha, eu ensinei a ferramenta, agora vamos fazer mão na massa? Vamos lá na base, vamos fazer sem a ferramenta agora, para você ver que é mais difícil, mas também dá para fazer? E muitas coisas que a ferramenta não faz, deixa eu te ensinar o que a ferramenta não faz também, que a ferramenta não chega lá, mas a gente chega na mão. Eu acredito que foi isso que o Júlio colocou aqui, né? Ele está vendendo cursos ali, fazendo uma propaganda de você vai se tornar um hacker fazendo esse curso. Ele vai aprender a fazer ferramental. Isso é sem dúvida. Ele aprendeu alguma coisa, tá? Esse é o papel do advogado do diabo que eu quero fazer. Embora o curso seja básico, para quem não tem conhecimento, a pessoa aprende alguma coisa. E esse curso ele não pode ser vendido como saia do zero ao RCE. Tá? Até dá para fazer por ferramenta também.
Você sai do zero RCE com um Metaxploit, por exemplo. Dá para fazer? Dá. Cara, a ferramenta te oferece isso, não tem jeito. Mas é, se tornar um profissional completo com o curso é muito difícil. E talvez seja aí que a pessoa esteja, o Bruno Fraga com a sua equipe esteja pecando, tá? Ele poderia falar o seguinte, cara, esse curso é o curso básico. Eu vou te passar um curso básico para você entender o conceito básico e dali você continuar fazendo outros cursos. E é assim que tem que ser, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos aqui de novo no meu certificado. Eu tenho o certificado DSEC aqui, eu vou usar o DSEC como base, tá? De novo, uma excelente escola, e estudei muito com eles, aprendi muita coisa com eles, tá? Tem um cara aqui que é o certificado Pentest Profissional, tá? Pentest Profissional. Irã Ferreira de Macedo, eu fiz isso em 2019, tá? Tem 4 anos aí. Fazendo esse curso, aí eu te pergunto, tá? É DSEC, é uma escola acreditada, é uma escola que todo mundo gosta, é uma escola que todo mundo paga caro, porque os cursos são caros, são 3 mil, 4 mil reais. É uma escola muito conceituada, todo mundo gosta do Longato, a maioria gosta do Longato, tem gente que não gosta da voz dele. Mas é o cara que sabe ensinar, é um excelente professor, eu não tenho nada a reclamar da DSEC. Mas você entende que uma pessoa que não sabe TI, ele faz esse curso Pentest profissional, ele vai se tornar profissional? Tu acha que é uma pessoa que não sabe nada, faz o curso, termina e pode se chamar de um Pentest profissional? Ele é profissional? Ele é um analista? Ele é um Pentest? Ele é um hacker após esse curso? Não. Não é, gente. Não é. Então, o que o Bruno Fraga está fazendo hoje, falando faça esse curso e seja um profissional da área, o Ricardo Longato faz também, porra. Qual é a diferença? Vocês gostam do Ricardo, mas não gostam do Bruno. Então fazer o papel do advogado do diabo, sim. Esse lance de vender um curso como saia um profissional é feito há muito tempo. É feito há muito tempo, com pessoas inclusive de grande renome, de grande apreço. Ninguém criticou o Ricardo e a DSEC por vender esse tipo de material. Excelente material. Ele ensina o básico, ele ensina a ferramenta, ensina manual. Essa é a diferença. Você mergulha muito mais a fundo aqui. Você vai aprender a ferramental, mas você vai aprender também a fazer manualmente. E essa é a diferença. Mas você termina este curso sendo profissional? Não. Não. Falta muito ainda. Falta muito soft skill. Falta muita experiência, muita vivência. Tá? É isso que eu quero dizer. Bom, uma coisa que a gente tem que entender, aí olhando agora a parte da empresa, nenhuma empresa, nenhuma escola vai falar para você o seguinte: ah, meu curso é uma porcaria. Cara, isso é marketing, tá? Isso é propaganda. Ninguém vai falar para você: olha, você vai fazer esse curso aqui e você não vai aprender nada, só ferramenta. Se ele fizer isso, ele está dando um tiro no pé. Ele não vende o curso dele. E aí é o que as pessoas estão reclamando, né? Ah, o cara está fazendo propaganda enganosa. O cara está fazendo uma propaganda, um marketing, dizendo que vai vender o mundo. E não está vendendo nada, está vendendo muito pouco. Mas, cara, isso aí as empresas fazem o tempo todo. O tempo todo eles passam uma ideia de se você fizer isso aqui, você vai chegar no patamar top. E, cara, se ele falar diferente, talvez ele não venda. Então, esse dono de empresa, o Bruno Fraga, que eu entendo é um dono de uma empresa, de uma escola, e ele vende curso, ele tem que, assim, é natural que ele faça a defesa do seu produto, porque defendendo o seu produto ele vende mais. Se ele ataca o seu próprio produto, ou se ele não valoriza o seu produto, ele vende menos. É um processo natural, cara, toda empresa faz isso, tá? Muitas das vezes, infelizmente, vende-se mentiras. Tá? Eu, de novo, não vi nada, eu não conheço o Bruno, não conheço a empresa dele, eu não consigo falar para você se ele mentiu ou não mentiu. Pelo que o Júlio falou, ele trouxe uma propaganda dizendo que o cara vai se tornar ali um pentester top após o seu curso. Não é. Tá errado. Tá? Eu não digo que seja mentira, mas está errado. Falta muita coisa. Falta uma carreira inteira. O curso não é uma carreira. O que você tem que entender é que fazer um curso não monta a sua carreira. É o início de uma carreira. Você acabou de botar o pé no caminho.
Você não percorreu o caminho inteiro. Você não está no meio do caminho. Você botou o pé no caminho. Você pisou no caminho. A primeira vez. E dali você vai fazendo outros cursos e vários outros cursos e várias certificações e você vai ler muito. Eu falei sobre livro, deixa eu pegar aqui para vocês. Calma aí, eu tô aqui do lado. Calma aí. Cara, esses livros foram que me sobraram, tá? Esses livros foram que me sobraram, porque alguns livros aqui, muitos livros que eu tenho menores, a minha esposa jogou fora. Eu não consigo nem ter força para levantar. Livros de segurança da informação, fora os que eu não consegui segurar e minha esposa detonou. Não somente segurança da informação, tem livros de servidores, redes, do Morimoto. Para quem conhece o Morimoto, foi o desenvolvedor do Kurumin Linux, tá? Olha quanto tempo, hein? Isso aqui é de 2000 alguma coisa, 2005, 2006, esse livro é antigo. Ó, 2008. Eu já estudava servidores, redes, ferramentas técnicas, aprendendo Python, como blindar seu PC, a arte de enganar, a arte de invadir, ali do Mitnick, manual completo do hacker. Esse livro, Manual Completo do Hacker, eu ganhei em 2001. Tá? Aqui um guia do CISP e aqui embaixo 2 livrinhos de Microsoft que eu fiz a certificação Microsoft. E isso aqui foi o que eu guardei, fora o que eu detonei, que eu doei, e que minha esposa ali jogou pro bazar, ou lá pro sebo. São livros, eu tive muito livro, comprei mais de, sei lá, 30 livros técnicos, eu tinha muito livro antigamente. Sem lugar para guardar, a gente acaba doando os mais velhos, ou aqueles que eu tenho menos carinho, tá? É isso, pessoal. Cara, não se torna hacker do dia para noite, não se torna hacker apenas fazendo um curso, não se torna hacker porque você tem a OSCP. É isso. Valeu? Qualquer dúvida, é só deixar pergunta. Por favor, deixe seu joinha, deixe seu like. Tem aí um canal para, se você gostar, deixar um pix aí para tomar um café. E qualquer coisa, só dá um grito. Um abraço.